podemos ser exemplo para a nossa família e para a nossa comunidade também. Então essa é a direção que o Senhor me deu, né, durante esses períodos orando. Falei, meu Deus, pregar diante dos pastores que estarão presentes, com tanta bagagem, tanto conhecimento. Sou o menorzinho aqui. Senhor da glória. O objetivo, irmãos, é fornecer ideias e práticas, né, para ajudá-los a se tornarem líderes mais eficazes, e também presentes em suas famílias e comunidade. Temos família, e que temos esposa, e que temos filhos. No meu caso, vai 3 piás. Né? Então, uma das coisas que eu disse para minha esposa, que estaria, né, falando nesta noite, seria bastante sobre isso também. Né? Nós cuidávamos da igreja e a maioria das vezes eu esquecia que eu tinha uma esposa e esquecia que eu tinha meus filhos. Então, quando eles falavam assim, vamos passear no parquinho? Não, nós estamos indo para a igreja. A maioria das vezes, irmãos, a gente esquece isso, sabe? E a gente precisa aprender. Eu acredito que de 10 anos para cá, 15 anos, a minha mentalidade começou a mudar bastante em questões da igreja, família, né, e pai. Então, mudou bastante. E 35 anos, 15 anos, poderia ter mudado bem antes, para que nós pudéssemos assim ter um planejamento melhor e ser bom pai, ser um bom obreiro ainda melhor. Conseguir executar aquilo que Deus estava passando a ele, cuidar da família, dos filhos, da esposa, dos filhos. Então foi uma tarefa muito difícil, porque ele poderia se preocupar só com a construção, só com a ideia que Deus estava passando para ele, e acabar esquecendo da família, porque isso é o que acontece. Muitos estão assim. Então ele tinha que lidar com tudo isso, entender o que Deus estava passando a ele, porque tinha que entender também, nem todos conseguem entender e conseguir fazer com que eles entendessem, conseguissem, pelo menos eles entrar na arca. Então foi algo muito complicado. Parece simples, mas não foi. Ele não entrou na arca, sua esposa e seus filhos. Parece que é fácil, mas não é. Eu conheço obreiros que a esposa não acompanha. Eu conheço obreiros que os seus filhos não estão na casa do Senhor. O meu primeiro pastor, cuidar das coisas espirituais, das coisas do Senhor é importante. Não é ter o cuidado, irmãos, sabe, dos detalhes daquilo que Deus estava dando a ele, sem não falhar em nada, mas ele conseguiu também fazer com que a esposa compreendesse e os seus filhos compreendessem também a sua chamada. Isso é muito importante. E eu quero precisar ter tempo, ouvir a esposa. Se existe conselho, gente, eu não sei os demais, mas eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque eu tenho bons conselhos. Eu tenho bons conselhos. Sabe, existem muitas coisas. Ela sabe quando me chamar a atenção, e eu não gosto, mas depois vou absorvendo, né? A gente fica bravo, mas depois a gente... Tal coisa, não vou. Daí, no outro dia, tá bom. Vem um bom conselho. Meu Deus. Ela fica até alegre. Sabe, apoio emocional. Glória, obrigado. Sabe, apoie.
Esteja presente nos momentos mais difíceis. Estou dizendo de um bom marido. Meu Deus. Na hora mais difícil, esteja presente. Cumpre aquilo que você falou diante do altar. Jesus. Ofereça palavras de encorajamento e conforto. Sabe? Ofereça. Porque muitas casas se tornou albergue, ninguém conversa mais. Casal, sabe, 20 na igreja. Sabe, de braços dados, conversa, sorri. Da porta para fora, cada um por si. Não se falam, não conversam. E quando vão entrar em questões, é sempre agressivo nas palavras. Quando não, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Não. Casal, marido e mulher, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Isso aí era quando eram entre irmãos na casa. Exemplo. E outra coisa importante dentro do romantismo, planeje surpresas e gestos românticos. Começa essa semana. Põe a mesa, tipo jantar pro lado de fora, jantar fora, põe a mesa pro lado de fora. Obrigado pela estratégia, Jesus. Põe ali A gente lembra de um casal, né, que não tinha muita coisa para fazer e ele tinha que planejar e falou, e agora o que eu vou fazer? Estou sem condições. Ele fez, o que ele fez? Polenta, em forma de coração, colocou na mesa ali uma luz, uma vela, sabe? E planejou aquele momento tão... Precisa, gente. Sabe? E aí a autoestima vai acabando, já não consegue cuidar mais da aparência. E é você que está faltando para falar, você, eu vou investir mais na sua vida. Meu Deus. Sabe? Investir mais na vida da esposa. Ah, mas ela trabalha, ajuda ela a administrar, a cuidar melhor o obreiro e a família. Ele não pode ser só obreiro. Meu Deus. Ele precisa cuidar da família. Espírito Santo. Em nome de Jesus, ter responsabilidade. Sabe, assuma a responsabilidade e seja confiável. Cumprir compromissos e promessas. Teve uma vez, depois dessa palavra, que é bom, por isso que é importante falar, sabe? Doe a quem doer. Aleluia. Fale, a pessoa pode ser que te ignore, feche a cara, mas depois vai absorver. Se é Deus, fale. Porque me ajudou demais, gente. E aí, falei, não, nós vamos pro shopping. Nunca tínhamos ido shopping. Não, compromisso. Cuidar da igreja. Pode ter certeza, irmãos, que Noé, ele cuidou da família. Para ter a família junto. Todos entraram. Glória todos estavam juntos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia. Conseguir cuidar do que Deus te deu e cuidar também da sua família. Aleluia. Então, muitos que estão se perdendo, sabe? Estão se perdendo. Ocupação dos últimos tempos. Aonde é que está a sua família? Espírito. Diante do cenário que você está vivendo, onde é que está a nossa família diante do cenário que nós estamos vivendo? Sabe? Aonde é que está? Você deve preocupar sim com a sua vida espiritual, com a chamada que Deus te deu, investir na chamada que Deus te deu, estudar, planejar, crescer espiritualmente, não deixar de orar, levar a igreja à presença do Senhor, estar sempre ali, mas também investir na sua família, na sua esposa, no lazer, estar junto, ter a família ao lado, trabalhar juntos. Mas o meu esposo não quer me acompanhar, minha esposa não quer me acompanhar. Busque a Deus estratégia, não é assim na igreja?
Quando estamos diante de situações, diante de conflitos na igreja, a gente começa a buscar a Deus estratégia, sabe? Senhor, como que eu faço para lidar com isso? E vai orando, Deus dá a estratégia, a gente consegue resolver aquela situação. Agora, dentro da casa, a gente, não, se quiser, nem busca, nem ora, nem pede direção ao Senhor. Não é assim. Meu Deus. Não é assim. Assim como Deus, Ele dá estratégia para nós resolvermos situações dentro da igreja, Deus te dá estratégia também para você resolver os problemas dentro da sua casa também. Glória a Deus. E aí fala, poxa, chegou, mas eles já estavam grandes. Pedir perdão. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu quero, meu amor, que você me perdoe daquilo que eu falei para você. Amém. Isso cria no coração da criança algo que vai, sabe, fazer uma diferença lá na frente, gente. Meu Deus. Porque só vê a discussão, nunca vê o momento de reconciliação. Então é importante criar isso. Ensina-nos, Jesus. Sabe, ofereça palavras, ajude seus filhos a desenvolver habilidades e interesses, não só em joguinho. Gente, tem crianças que parece que, acho que dorme com o celular na frente assim, ó. Assim mesmo. Jesus. Só que dentro do seu lar, você obreiro, você que tem família, eles precisam entender que existe uma autoridade dentro do seu lar, e é você. É verdade, Jesus. Que tem lar que é a esposa que é a autoridade. O pai fala, o filho está nem aí. Para, menino. Aí a mãe vem e fala, para. A criança parou. Quem que é a autoridade? Que negócio é esse? Senhor Jesus. A criança tem que saber que é você, pai, que é a autoridade. Obedecer a Deus, né? Obedecer, ser fiel a Deus, atentar para os detalhes minuciosos para cumprir o seu chamado. Então ele teve a preocupação, porque não foi fácil construir uma arca sem ter ideia de como construir, de como fazer. Deus foi detalhando, ele foi fazendo conforme Deus detalhava, e também em nenhum momento ele deixou para trás a sua família. Ele conseguiu obedecer a Deus, ser fiel, atentar aos detalhes que Deus falava, transmitia a ele, e em nenhum momento ele deixou para trás a sua família. E a sua tarefa como obreiro, cuidar das coisas de Deus, sabe, ser obediente, estar atento aos detalhes que Deus passa, ser fiel, mas não deixar a sua família para trás. Meu Deus. São centenas, são dezenas de obreiros que a sua família está para trás. Sabe? É o exemplo, é o cara, mas dentro do lar não. Gente, que possamos ter esse exemplo, pegar o exemplo de Noé, que a gente consiga estar assim, fazendo a vontade do Senhor, ser um homem de Deus e também ter a nossa família ao nosso lado, para fazer coisas poderosas. E talvez nós não temos noção, irmãos, mas dentro do seu lar, Deus pode levantar homens e mulheres para fazer a diferença lá na frente. Aleluia. Sabe? E como o pastor Fábio disse nessa manhã, pode ser, o seu filho pode ser muito melhor do que você. Agora, meu Deus. Mas depende de você. Aleluia. Jesus querido. Amém? Leve a sua família diante do altar.